Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para o segundo vídeo do canal. Agora, olha só, com um cenário novo. Estou muito feliz de estar aqui montando o meu cantinho também para gravar esses vídeos tão especiais, como falei para vocês no vídeo passado. Inclusive, quem não viu, vai lá conferir o primeiro vídeo, tá bom? Então, apresentando também para vocês aqui o meu cenário, que ainda vou elaborar mais detalhes para ele ficar ainda mais com a minha cara, mas eu tô muito feliz de estar aqui nesse cantinho para conversar um pouquinho com vocês. Então, antes da gente começar o tema de hoje, eu queria falar para vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar, comentar, ativar os sininhos das notificações para vocês não perderem nada. Porque o tema de hoje ele é muito bom, hein? Inclusive eu escolhi ele pra gente dar início, nesse início do canal, porque acho que é uma coisa muito importante da gente falar e que eu escuto muito. Autismo tá na moda? Né? Então, esse é um assunto que aparece desde quando eu tô na clínica até quando eu tô na mesa do almoço do domingo. Sabe aquela coisa que todo mundo fala assim, nossa, mas parece que antigamente a gente não tinha, né? Por que tá aparecendo tantos autistas, né? Por que tá nascendo tantas crianças com autismo assim? Parece que antigamente não tinha isso. Na clínica a gente também fica vendo os casos que cada vez mais chegam para nós com diagnóstico, com investigação diagnóstica. Então, é um tema muito interessante para a gente conversar e que, de fato, a gente precisa ficar muito atento. Então, lembrando que aqui, né, gente, tudo que eu vou colocar é dentro da minha linha de raciocínio mesmo, na forma com que eu penso e que eu olho para o tema. Trouxe minha colinha aqui com alguns números, porque às vezes é muita coisa e a gente se perde, né? Então, a gente vê que hoje o cenário, a gente pega as estatísticas, as prevalências, principalmente dos Estados Unidos, né? Que é do Centro de Controle e Prevenção de Doenças lá. Eles divulgam os números da prevalência dos casos, né, de TEA a cada 2 anos, né? Então, eles vão colocando e divulgando isso. Lembrando que a divulgação acontece de um estudo feito de 3 a 4 anos atrás. Então, por exemplo, um número que saiu em 2004, ele vai ser referente ao estudo que foi realizado nos anos 2000, e assim sucessivamente. Mas esse é uma fonte que é muito utilizada e que dá para a gente generalizar para o Brasil, por exemplo, e para outras regiões. Então, a gente toma ele por base. E se a gente for olhar, né, numa linha que ele vai apresentando os dados, né, a partir desse Centro de Controle de Prevenção e Prevenção de Doenças, ele apresenta ali, né, em 2004, era uma para cada 150 crianças, pessoas, 2010, uma para 110, 2016, uma para 69 e 2023, que foi o último, saiu uma para cada 36, né, crianças ou pessoas. Então a gente vê que ele é um número muito expressivo. Né? Então, se a gente pensar que temos em nosso entorno, convivemos com mais de 36 pessoas, pelo menos uma delas provavelmente vai ter o diagnóstico. E isso é muito importante da gente pensar, né? E da gente olhar para isso. E o que dá para a gente, né, ir desconstruindo? Não foi o autismo que aumentou, os diagnósticos aumentaram. Então, se a gente parar até para esse e buscar nas referências científicas, os estudiosos da área, enfim, a gente vai ver que um fator que aumentou muito também com esse aumento de prevalência foi a melhora na investigação diagnóstica, o aumento do acesso às pessoas aos serviços diagnósticos. Uma coisa muito importante também que melhorou foi a melhora da informação, formação dos profissionais, não só a formação clínica, estamos falando, mas também da informação das pessoas, que às vezes tem em casa um filho, um sobrinho, uma criança que percebe que tem algo diferente e automaticamente leva para um pediatra, o pediatra encaminha para um neurologista, para um psiquiatra infantil para fazer essa investigação. Então, a gente não pode desconsiderar que isso aconteceu e que eu acredito que seja o principal ponto de importância que levou a esse crescimento exponencial aí dessa prevalência dos casos de autismo. No Brasil, a gente não tem, como lá nos Estados Unidos tem esse Centro de Prevenção de Doenças,
Centro de Controle de Prevenção de Doenças, é o CDC, que a gente vê por aí. No Brasil a gente não tem. O que aconteceu? No Brasil, no censo de 2022, eles incluíram uma pergunta sobre o autismo, se foi diagnosticado, tem alguém da família que foi diagnosticado, né, com autismo, mas esses dados do censo 2022 estão estimados para sair só em 2025, só no que vem, né? Então a gente não tem isso para o Brasil ainda, inclusive seria uma coisa muito interessante, né, da gente se atentar para fazer isso também, né, no Brasil. E o que vem junto com isso também? A gente observa que os casos são muito prevalentes, né, muito mais, aparecem muito mais no sexo masculino do que no sexo feminino. Esse crescimento, né, da prevalência também teve acompanhado, paralelo, esse maior número em meninos do que em meninas. Hoje em dia também a gente levanta essa bola dos critérios diagnósticos. A gente sabe atualmente que até o perfil dos meninos com transtorno do espectro autista é muito diferente do perfil das meninas. E muitas vezes as meninas são subdiagnosticadas, porque esses sinais nas meninas são muito específicos. Então esse é um outro ponto muito importante da gente pensar. Será que vale a pena usar o mesmo critério diagnóstico para meninos e meninas, sendo que a forma com que o espectro aparece nos meninos é tão diferente assim das meninas, né? Então essa é uma interrogação aí para a gente pensar, para a gente diminuir os casos de subdiagnóstico ou diagnósticos tardios. Esse é um outro ponto muito importante. Esse número dos Estados Unidos, por exemplo, ele é considerado de crianças até 8 anos. E se a gente pensar de crianças além de 8 anos que ainda não receberam o diagnóstico de autismo, esse número vai aumentar mais ainda, provavelmente, né? Então são todos fatores que a gente precisa olhar e pensar, até para a gente conseguir elaborar políticas públicas que sejam mais completas. Hoje em dia a gente tem muita política pública, não só nos casos de TEA, para primeira infância, né, para crianças menores, mas a gente precisa lembrar que essas crianças vão crescer, vão se tornar adultos. Atualmente têm sido desenvolvidas muitas pesquisas e práticas clínicas voltadas para adultos que estão no espectro, preparação para o mercado de trabalho, enfim, tudo isso que engloba, e esse é um outro ponto que a gente precisa muito se atentar, estudar, pesquisar e estar sempre antenado nisso. Então, a gente precisa olhar para todo esse universo e pensar também, gente, que ao mesmo tempo que é muito bom, né, que todo mundo ficou com mais informação, os diagnósticos estão sendo mais feitos porque essas crianças chegam para a intervenção, e isso tem um outro lado, que a gente também se atenta, pelo menos na minha cabeça, isso fica ali me cutucando, a qualidade dos diagnósticos que a gente tem atualmente e como isso chega para as famílias, né? Então a gente sabe que assim como em qualquer lugar existem médicos e médicos, profissionais e profissionais, a forma com que esse diagnóstico é feito, eu enquanto TO clínica, muitas vezes acontece da mãe ou pai chegar para mim e falar, já que levei ele no médico, no neuro, num psiquiatra, ele ficou 15 minutos com meu filho e já saí de lá com o diagnóstico. Outra coisa que acontece muito, crianças muito novas. Então, às vezes, já aconteceu comigo de crianças de 1 ano e 8, 1 ano e 9 meses saírem com diagnóstico de TEA, né? E no meu ponto de vista, isso a gente tem que tomar muito cuidado. Eu não estou falando da gente não estar alerta para uma investigação diagnóstica. Isso super ok. Entrar com uma intervenção precoce, essa criança começar com alguma terapia para estimular esse desenvolvimento, que a gente sabe que é uma idade ótima para o desenvolvimento neurológico da criança, mas com esse diagnóstico fechado, isso me pega, né? Então, a gente tem que estar sempre atento para orientar essa família também, investigar qual é a qualidade que esse diagnóstico foi feito, quantos encontros foram feitos, né, o vínculo que essa criança tem com essa pessoa que fez esse diagnóstico, né? Então tudo isso são coisas que a gente tem que tomar muito cuidado para que a intervenção seja adequada e principalmente para que essa criança tenha o melhor desenvolvimento que ela possa ter de acordo com a equipe, com a família, enfim, né? Acho que esse é um universo muito amplo. E uma última coisa que eu queria pontuar são as repercussões disso, né? Se a gente olhar até em termos documentais, a gente sabe que em 2022, na atualização do CID-10 para o CID-11, já tivemos uma mudança, né? Então, para quem não conhece, o CID, ele é um manual diagnóstico, né? Que ele categoriza os diagnósticos em códigos, para você facilitar
facilitar a comunicação interprofissionais, para facilitar a padronização de você olhar o que é cada diagnóstico. Então, ele é um documento importantíssimo na área da saúde. E teve uma modificação. No CID-10, o autismo ele entrava dentro dos transtornos globais do desenvolvimento, junto com várias outras coisas, como, por exemplo, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, né, outros transtornos não especificados. Então, estava tudo junto ali no F84. E no CID-11, o transtorno do espectro autista, né, o autismo, ele entrou como uma sigla única. Né? Então, ele se dissociou dos outros e ficou mais especificado. Eu acredito que isso seja repercussão disso mesmo, do aumento dos estudos, né? E esse critério diagnóstico acompanhou isso. E dentro desse CID-11, com essa nova classificação, o que entrou como categorias os atrasos de linguagem e o transtorno, as alterações do desenvolvimento cognitivo, a deficiência intelectual. Então, eles categorizaram lá de acordo, por exemplo, está dentro do autismo, né, com uma deficiência intelectual associada e sem atraso de linguagem, sem uma deficiência intelectual e sem atraso de linguagem, um atraso leve. Então, ele ficou especificado assim. O único ponto que não entrou junto foi a síndrome de Rett, que ficou também com o CID aí diferenciado do restante. Né? Então, são um pouco assim, uma pincelada das modificações que a gente viu dentro de tudo isso e que a gente precisa estar acompanhando. Certo, pessoal? Eu espero que esse vídeo possa ter aberto uma janela aí para vocês pensarem sobre isso, para impulsionar vocês a lerem mais sobre isso, a entender mais sobre. Se vocês tiverem qualquer informação interessante, deixa aqui nos comentários, me conta como que vocês, pais, profissionais, estão vendo toda essa movimentação, né, esse aumento importante de casos de crianças que estão chegando no consultório, na clínica pra gente, os pais também. Eu quero fazer um outro vídeo sobre os pais que recebem esse diagnóstico, né, tipo, meu filho recebeu o diagnóstico, e agora, o que eu faço? Que aí é um outro caminho, então vou fazer um vídeo sobre isso também, mas queria que vocês me contassem aí o que vocês acharam, qual que é a opinião de vocês, que vai ser muito bom a gente ter essa troca. Tá bom, pessoal? Agradeço vocês mais uma vez por estar aqui comigo compartilhando esse espaço, e é isso, até a próxima, beijo e tchau!